Olá! Nesta aula sobre logaritmos e funções logarítmicas, vamos falar das equações e inequações que envolvem logaritmos. Como nós sabemos que os logaritmos estão intimamente relacionados com as funções exponenciais, muitas vezes poderemos ter que fazer o recurso a essas funções, mas isso quase nunca é necessário. Vamos ver. Vamos começar falando sobre as regras que compõem a definição do domínio dessas funções. Na verdade, as funções logarítmicas elas têm como ponto de dificuldade justamente o que nós chamamos de restrições do domínio, que é aquilo que faz com que elas sejam válidas. Então vamos lá. Se nós temos uma função do tipo log de uma constante na base g de x, então nós sabemos que nós temos que fazer restrições na função g, de tal maneira que ela seja maior que zero, e que ela seja diferente de 1. Isso já foi mencionado antes, a ideia aqui é que se isso daqui for igual a 1, não faz sentido porque 1 elevado a qualquer valor é o próprio 1, e o a então teria que ser 1, e o log de 1 é igual a 0, e isso daria uma inconsistência. E ela tem que ser maior que 0 porque se isso aqui for um outro número qualquer, por exemplo um b, o g elevado a g de x elevado a b, se o g de x puder assumir valores negativos, dependendo do valor de b aqui, isso não tem solução. Então, nós temos aqui, na verdade, que garantir essa situação. Nós podemos ter também uma função logarítmica em que agora sim a função está no logaritmando, a base é constante, então não há restrição sobre a base, mas o logaritmando ele tem que ser maior que zero. Essa é a restrição quando se tem isso, ou seja, no corpo dos reais não existe um logaritmo de valor negativo. A outra situação é aquela mais geral, em que se tem tanto uma função no logaritmando quanto uma função na base. Nesse caso, nós temos a combinação das duas restrições que já foram mencionadas, ou seja, o h tem que ser maior que zero e o g tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, é sempre importante, quando se está resolvendo uma equação ou inequação logarítmica, atentar primeiramente para o domínio de validade, porque pode acontecer que muitas das raízes encontradas estejam fora desse domínio e que, portanto, devam ser descartadas. Vamos ver alguns exemplos em que isso possa, então, ser considerado. De certa forma, a estratégia aqui é muito parecida com a estratégia que se usa quando se fala das funções exponenciais, que é sempre reduzir a equação ou inequação a uma situação de logaritmo de mesma base para poder igualar os logaritmandos. Na inequação, resta ainda uma atenção à base do logaritmo, de tal forma a quando se for retirar o logaritmo, se saber se deve manter o sinal ou invertê-lo. Se a base é menor que 1, ele tem que ser invertido. Se ela é maior que 1, ele tem que ser mantido. Então é isso. Vamos pegar agora, usar essa estratégia, definir essa estratégia de solução. Vamos pensar nas equações. Nas equações, o que eu tenho? Eu tenho que construir a igualdade, como eu vinha dizendo antes, entre as funções. Como a base do logaritmo é igual, os logaritmandos têm que ser iguais, que é o que está escrito aqui. E as soluções, sejam elas quais forem, elas têm que satisfazer essas duas condições de restrição do domínio das duas funções. Se for uma inequação, é aquilo que foi dito no slide anterior, ou seja, eu tenho que primeiro atentar para a base. Se a base for maior que zero, eu usei aqui um exemplo de uma desigualdade particular, que é o menor. Então, se a base for maior que zero, eu mantenho o sinal, mas se a base estiver entre 0 e 1, ela não pode ser negativa, então se ela estiver entre 0 e 1, eu então inverto o sinal por conta da característica da função logarítmica, o caráter crescente ou decrescente dela. Ok? Então vamos lá, vamos tomar um exemplo aqui. Então nós temos esse primeiro exemplo,
Um exemplo bastante simples, claro, nós vamos começar dos exemplos simples para os mais complicados, em que nós temos aqui uma situação daquele caso em que a função está na base. Então, nós de cara sabemos que nós temos que restringir essa função. X menos 1 tem que ser maior que 0, então x tem que ser maior que 1. E x menos 1 tem que ser diferente de 1, então x tem que ser diferente de 2. Isso que está aqui, né? Então, em função disso, nós temos essa restrição. Então, isso que está aqui é a restrição do domínio. Agora nós resolvemos a equação normalmente. Então, nós colocamos aqui, né? A estratégia é essa que eu tinha dito. Você passa para lá, fica x menos 1 ao quadrado igual a 6, certo? Então, tira-se a raiz, dá mais ou menos raiz de 6, x menos 1 mais ou menos raiz de 6, passo 1 para o lado de lá, fica que o x, em princípio, é mais ou menos 1 mais ou menos raiz de 6. Mas vejam, a restrição do domínio nos diz que o x tem que ser maior que 1. E se eu escolher o negativo aqui, o sinal negativo, esse resultado vai dar menor do que 1. Então, a restrição do domínio ela impede a aceitação da solução negativa e eu tenho que usar, então, apenas a solução positiva. É nesse sentido que foi dito que é importante sempre atentar para a restrição do domínio. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui agora uma situação um pouquinho mais complicada, mas o meu caso aqui é uma situação em que a função está no logaritmando. Então eu sei que eu tenho que impor uma restrição no domínio para x menos 7 e 3x mais 1. X tem que ser maior que 7 e, ao mesmo tempo, 3x mais 1 tem que ser maior que 0. Então essas são as duas restrições que eu encontro para o meu domínio, né? Porque, claro, como tem que ser um E, ou seja, x tem que ser maior que 1/3 e x tem que ser maior que 7, então é claro que a solução, a restrição que sobra é x maior que 7, porque essa restrição garante tanto isso quanto isso, ok? Então vamos lá, vamos agora resolver a equação. A solução dela é simples, esse não é o problema aqui. Então simplesmente o x menos 7 tem que ser igual a 3x mais 1. E nós temos aqui, importante ressaltar que houve uma inversão do sinal de desigualdade. Por quê? Porque a base era menor do que 1. Então, com isso, a solução fica x maior que 2x maior que menos 8, x maior que menos 4. Vejam, agora eu tenho a solução que tem que ser qualquer x que seja maior que menos 4. Mas a restrição do domínio exige que o x tenha que ser maior que 7. Então, deste conjunto aqui de x maior que menos 4, nós poderíamos fazer aqui aquele desenho, né? Nós temos aqui um x, aqui seria o menos 4, aqui embaixo seria o 7. Então aqui nós queremos que o x seja maior que menos 4, pela solução direta da equação, mas a restrição do domínio diz que o x tem que ser maior que 7. E como isso é um E, a combinação desses dois me dá x maior que 7. Que é exatamente esse que está aqui. Então a minha solução, na verdade, é x maior que 7. Okay? E isso foi imposto pela restrição do domínio. Um último exemplo seria esse que aqui está. De novo, nós temos os logaritmandos, né? Então nós temos que fazer a restrição nos logaritmandos. X mais 2 tem que ser maior que 0 e 2x tem que ser maior que 0. Então nós tiramos daqui essas duas condições. X tem que ser maior que menos 2 e x tem que ser maior que 0. De novo, isso é um E. Então, para que as duas sejam satisfeitas, eu tenho que escolher que x é maior que 0. Porque se x for maior que 0, ele necessariamente é maior que menos 2. Mas se for maior que menos 2, não necessariamente ele é maior que 0. Então, essa aqui é a que sobrevive. E nós ficamos então com x maior que 0. Vejam, agora eu resolvo a equação. Eu posso usar a propriedade, né, que está mencionada aqui, a propriedade da subtração de logaritmos. Eu transformo isso então no logaritmo da divisão.
Eu agora tenho os logaritmos na mesma base, então eu simplesmente igualo. Como é a igualdade, eu não tenho que me preocupar se a base é maior ou menor que 1. Eu simplesmente igualo esses logaritmos, os logaritmandos, né? E daqui eu tiro então a solução da minha equação, que é x igual a 2 nonos. Agora eu comparo essa solução para ver se ela está no interior do meu intervalo de definição da função, ou seja, na minha restrição do domínio. Como está, a solução é essa aí mesmo e está tudo tranquilo, tá certo? Então esses foram alguns exemplos, não foram exemplos tão complexos assim, mas esses problemas não mudam tanto assim quando se encontra a função logarítmica, tá certo? Eu espero que tenha sido relevante para vocês e agradeço o interesse.